Olá, tudo bem? Eu sou a Úrsula e neste canal eu compartilho a minha jornada pelo universo dos livros, então muito obrigada por visitar o meu cantinho e por embarcar comigo nessa leitura conjunta de O Morro dos Ventos Uivantes, nossa leitura de outubro do Clube da Ursinha. Foi votado por quem participa do clube, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você entrar no clube também, tem sorteios mensais. E por lá você vai ver o chat exclusivo para SLC, que foi aberto hoje. E, gente, eu tô muito empolgada. Esse vídeo é para atender aos inúmeros pedidos de pessoas que não querem entrar no clube, porque queriam que o clube fosse no WhatsApp, mas o WhatsApp para mim é uma ferramenta de trabalho, eu tenho muitos grupos lá de trabalho que eu preciso me concentrar, então ter o clube por lá ia ser complicado para mim. Eu acho o Telegram mais fácil para fixar as coisas, para deixar quem entra e sai, tem acesso a todo o material e a todas as conversas a todo momento. E eu achei então que para atender a necessidade de todos que querem participar mais pelo YouTube ou que quer participar no clube, fazer essa live, não é uma live na verdade, é um vídeo no formato de estreia. Então enquanto você estiver assistindo esse vídeo, vai ter um chat provavelmente à sua direita, eu diria, eu acho que é à sua direita, vai ter um chat enquanto o vídeo estiver no formato de estreia, por quanto tempo ele durar. Se você estiver vendo esse vídeo a partir das 19 horas, ele vai ficar aí acontecendo esse chat, você pode conversar comigo, porque eu vou estar na primeira hora enquanto tiver o formato estreia, eu vou estar respondendo todos os comentários, seja na caixinha de comentários, seja no chat, tá bom? E aí a gente pode ir conversando, interagindo, e assim, para chamar mais gente aqui, mais pessoas que estão aqui no YouTube, que não querem ir pro Telegram, poder participar dessa leitura conjunta. Se esse vídeo der muita visualização, eu faço a live de discussão final por aqui, mas tem que dar bastante visualização, pelo menos 300, no mínimo. E eu vou ler os 2 primeiros capítulos, além disso, eu vou ler a apresentação. Eu vou fazer essa leitura pela Amazon, aqui pelo meu computador da Amazon, lendo a amostra do Kindle Unlimited. Lendo a amostra da Amazon. Então, se você não comprou o livro, se você não tem o Kindle Unlimited, você pode acompanhar comigo essa leitura pela amostra da Amazon, no site mesmo, não precisa ter aplicativo, não precisa baixar nada, é só entrar no site, clicar, ler a amostra, que vai dar tudo certo. Se você tem um Kindle Unlimited, a versão que a gente vai usar, tanto do layout, todas as artes, eu me inspirei na versão da Antofágica, vou deixar a capa aqui, que é uma versão muito boa, com vários materiais extras, com profissionais que entendem do assunto, conversando com alguns textos extras. Tem a apresentação da Ju Cirqueira, muito interessante essa edição, tá bem bacana. E a Antofágica esse ano tá lançando edições mais simples, sem ser capa dura. Tem a edição de O Morro dos Ventos Uivantes, uma edição um pouco mais em conta, acho que tá em torno aí de 35, 37 reais. E a edição da Antofágica capa dura tá em torno de 55, 60 reais, tá? Eu comprei, depois que eu já tinha divulgado a LC, que tem um vídeo aqui também, gente. Eu espero que não esteja confuso. Mas eu comprei essa ediçãozinha aqui da Zahara, então eu vou fazer uma leitura dupla. Eu vou ler aqui com vocês os 2 primeiros capítulos da edição da Antofágica, vou ler a apresentação da Antofágica, mas eu vou ler a apresentação de O Morro dos Ventos Uivantes na edição de bolso de luxo da Zahara, e também vou cotejar, né, fazer uma comparação entre as 2 traduções, lendo o primeiro parágrafo nas 2 edições. Eu vou fazer essa comparação aqui com vocês para ficar uma coisa mais completinha nesse vídeo. E vou dar algumas informações básicas sobre a obra. Eu fiz uma leitura superficial dos capítulos para não ficar totalmente travada na hora de ler em voz alta, mas eu vou ter a emoção aqui com vocês. A minha intenção não é ser uma produtora de audiolivro aqui, é realmente ler com vocês e a gente cumprir a primeira meta do dia 2, né, que é o de segunda-feira,
os 2 primeiros capítulos, capítulo 1 e 2, você assistindo esse vídeo, você já vai estar cumprindo a primeira meta, e eu acho que isso é uma forma de incentivar vocês a continuar a leitura, a iniciar muito bem, e a gente pode discutir, conversar muito aqui nos comentários do YouTube. Eu queria muito que vocês interagissem bastante com esse vídeo para me sentir que estamos no caminho certo, que dessa forma eu tô agradando aí a quem não, porventura, não pode instalar o Telegram ou não consegue migrar por lá, tá bom? Vou deixar aqui um QR Code de Pix também no formato como se fosse um super chat, porque aí você pode ajudar o meu trabalho, apoiar o meu trabalho com R$1 que você tiver, pode fazer o Pix, eu aceito, e vai ter uma musiquinha de fundo, né? Quando eu editar esse vídeo vai ter uma musiquinha de fundo, vamos estar ambientando aí. A Emily Bronte, gente, ela morreu aos 30 anos. Ela morreu mais jovem do que eu estou hoje, começando essa LC. E ela publicou esse livro em 1847. Então foi bem na época vitoriana, que era uma época onde existia ali um ambiente muito sombrio, porque muitas pessoas morriam de diversas doenças, crianças morriam. Era muito comum, e a própria história da Emily Brontë, dela com as irmãs dela, que são as 3 irmãs mais famosas aí da literatura inglesa, justamente porque são 3 irmãs muito talentosas, né? A Charlotte Brontë, a Anne Brontë e a Emily Brontë. A Emily foi a única ali que ela publicou apenas um livro, um romance em vida, e além desse romance de O Morro dos Ventos Vivantes, ela já tinha publicado alguns poemas numa coletânea de poemas junto com as suas irmãs, e tinha alguns ensaios que só foram descobertos depois, e que esses textos foram utilizados por muitos pesquisadores para estudar essa obra, porque essa obra ela é tão diferente, tão intensa, selvagem e avassaladora, que muitos estudiosos embrenharam ali nas entrelinhas e nas linhas e em todas as nuances dessa obra, tentando descobrir várias interpretações. É uma história sombria, perturbadora, que tem um ambiente muito carregado, então não é um romance leve. Está muito diferente do que a gente leu o mês passado, que foi Orgulho e Preconceito. A vibe aqui é para ser mais gótica, vitoriana, um romance doentio, pessoas detestáveis. Não, se você gostar de algum personagem desse livro, eu acho que você leu errado, brincadeira, mas é difícil gostar de qualquer personagem aqui. O próprio ambiente, o Morro dos Ventos Vivantes, é um personagem, né? A natureza que é uma personagem, porque ela tem uma grande influência na ambientação. E é muito, essa história a gente acha que é muito inspirada na história da Emily Brontë, porque ela já passou um tempo em um lugar muito recluso. Ela era uma pessoa muito tímida, de poucas relações sociais, e então o que mais perturba as pessoas até hoje, né, e a mim também como leitora, é como essas mulheres conseguiram produzir uma coisa tão única, né, obras tão únicas, tendo tão poucas relações. Nenhuma delas se casa, apenas a Charlotte Brontë se casa depois da morte das irmãs, se não me engano. Ela morre por complicações da gravidez. Mas voltando para nossa, porque eu gosto muito da Charlotte Brontë, tá? Então eu tento me puxar aqui para a Emily. A minha primeira leitura desse livro não foi tão proveitosa, porque eu sinto que eu li muito rápido, atropelando tudo, querendo saber muita coisa, e já com muitos spoilers. E depois, tendo mais tempo de ler clássicos, ficando um pouco mais madura na leitura, eu sinto que eu preciso ler com calma esse livro e apreciar e estudar cada parte dele, tá? É um livro que você vai para mergulhar. Então eu vou ler agora, vou começar, senão vai enrolar muito, né? Essa ediçãozinha aqui que eu tô mostrando não é a edição que eu vou ler, porque a gente já combinou por cronograma, por tudo, na edição da Antofágica. É porque ela tava simplesmente R$17,99 um dia depois que saiu o vídeo.
do anúncio da LC. E aí eu não pude resistir, eu resolvi comprar. Então eu vou ler a apresentação dela, cotejar e vamos começar. Peço desculpas se pronunciar alguma palavra errada, se me embananar um pouco aqui. Vou tentar não fazer isso, mas é um pouco impossível. E novamente, assim como Orgulho e Preconceito, eu fiquei com muita vontade de reler O Morro dos Ventos Vivantes através desse livro aqui. Gente, eu vou indicar ele várias vezes. Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. Ela cita bastante a Emily Brontë. Em outros textos dela, ensaios, ela defende muito a escrita da Emily, até comparando as irmãs, ela prefere a Emily ao trabalho da Charlotte, por exemplo, que é a que teve mais publicações. Porém, eu não gosto de fazer comparações entre as irmãs. Eu acho que cada uma tem um estilo único, embora eu ainda precise ler a Emily Brontë, que eu não conheço. Se não me engano, gente... e um ponto interessante é porque esse livro aqui foi recusado por várias editoras e a Emily só consegue publicar esse livro em conjunto com a irmã, quando as duas enviam no mesmo volume, Agnes Grey e O Morro dos Ventos Vivantes. Então a primeira edição foi uma edição conjunta de 2 livros das irmãs. E depois ela consegue uma segunda edição separada, só para O Morro dos Ventos Vivantes. Na época causou muita crítica, muita repercussão essa história, porque ela é bem peculiar, bem diferente, cheia de ironias, e com uma leve pitada ali de... como que eu diria? Ela tem uma leve pitada de, assim, crítica à sociedade da época, tá? E aqui nós temos que ter noção que a gente vai entrar numa sociedade rural, num ambiente rural, com poucos personagens, com só 2 casas principais, é como se eles estivessem numa bolha, não existisse a sociedade civilizada, só a sociedade selvagem, essas pessoas selvagens aqui vivendo numa área rural em decadência, tá bom? A tradução da Antofágica foi feita pela Stephanie Fernandes, ela vai ter um texto extra aqui também, gente. E nós vamos ter a apresentação da Ju Cirqueira, que tem um canal aqui no YouTube. Provavelmente é mais fácil vocês conhecerem ela do que a mim. Mas tá, vamos lá. Apresentação por Juliana Cirqueira. Falar sobre os livros que me marcaram enquanto leitora é sempre desafiador. Sinto que nunca encontro as melhores palavras, embora reconheça que nada que se possa dizer vá substituir a experiência de cada um. Por isso, resolvi abrir mão das palavras bonitas e contar a minha própria experiência. Verdade seja dita, antes de abrir a primeira página da minha antiga edição, eu nunca tinha ouvido falar de Emily Brontë, muito menos em seu consagrado romance O Morro dos Ventos Vivantes. Lembro de esticar as mãos até o livro em uma pequena prateleira de supermercado, a atenção por um segundo capturada pelo título soturno. Na época, eu não me interessava tanto por leitura e não fazia ideia de como aquelas páginas repletas de sentimentos tempestuosos poderiam mudar toda a percepção que eu tinha da literatura e do que ela é capaz. Levei a edição para casa e ali, encolhida embaixo das cobertas, virando cada página como um misto de horror, choque e fascinação. Na minha primeira leitura, aos 18 anos, deixei passar muita coisa. Então, gente, já vemos aqui que é normal que esse livro passe alguns detalhes despercebidos. Eu não sabia quando o livro havia sido escrito, ou que a história se passava em uma Inglaterra vitoriana, ou que Emily e suas irmãs precisaram de pseudônimos masculinos para publicar no século XIX, por exemplo. Mas, sem ter em conta qualquer contexto, eu me senti conectada de uma forma íntima com aquelas palavras, e isso abriu um mundo novo para mim. Pensando em retrospecto, acho que foi a primeira vez
que um livro me fez sentir assim. Foi aquele momento divisor pelo qual todo leitor passa. E eu sei que você também passou ou está prestes a passar por ele, talvez com este mesmo livro. A autora que faleceu mais jovem do que eu sou no momento em que escrevo esta apresentação, a mesma coisa que eu, né, no momento que estou fazendo essa leitura conjunta. E apenas um ano após a publicação de seu primeiro e único romance, era dona de uma habilidade narrativa espantosa, tanto ao descrever suas charnecas e casarões, como ao carregar seus personagens de emoções tão vívidas quanto sombrias. Sua história resgata a velha dualidade entre o bem e o mal, o certo e o errado, porém sobre outra ótica, uma que abraça a complexidade do ser humano e reconhece que as fronteiras de sua alma podem ser linhas tênues e oscilantes. Era exatamente assim que Heathcliff se infiltrava em minha cabeça, ora na figura de um monstro, ora como um príncipe injustiçado, e até o exercício de me questionar sobre como eu deveria me sentir era estimulante. Eu simplesmente não conseguia parar de ler, apaixonada e aterrorizada. Penso que a grande beleza do texto de Emily Brontë está na força da construção, ou melhor, desconstrução do caráter de seus personagens diante das adversidades às quais ela os expõe, desnudando-os de suas convenções e valores, desafiando o leitor a enxergá-los expostos à flor da pele. Ao leitor que decidir por sua conta e risco adentrar essa história, deixo aqui o meu aviso. O que você tem em mãos é uma preciosidade sem igual. Deixe que ela te perturbe, te desafie e te leve por caminhos inesperados. Boa leitura! Juliana Cirqueira é formada em Letras Inglês pela UFES e pós-graduada em Tradução de Inglês pela Estácio de Sá. Há 7 anos produz conteúdo literário na internet através do seu canal no YouTube e redes sociais, além de organizar um clube do livro online e outro presencial em sua cidade. Bom, gente, agora seria o capítulo 1, mas conforme prometido, vou ler a apresentação aqui de O Morro dos Ventos Uivantes na edição da Zahar. Espero que esse vídeo não fique extremamente longo, mas a gente tem que cumprir promessas aqui, né? Então tá, eu acho que a edição da Zahar já traz uma apresentação um pouco mais séria e talvez seja legal a gente ter essa apresentação. A tradução, gente, é da Adriana Lisboa na edição da Zahar de bolso. Eu acredito que seja a mesma tradução na edição da Zahar maior, só que na edição da Zahar maior, geralmente tem notas de rodapé, essa aqui não tem, tá? Ela é uma edição mais compacta, tá? Então, vamos começar aqui a apresentação segundo a Zahar, tá? De bolso. Emily Brontë nasceu em Thornton, no condado de Yorkshire, norte da Inglaterra, em 1818. Filha do reverendo Patrick Brontë, homem severo de hábitos austeros e recolhido, e Maria Brownell, neta de um bem-sucedido proprietário rural e mercador de chás. Emily era extremamente tímida, reclusa e apreciadora da solidão, tendo ao longo da vida poucos amigos e chegando a beirar a misantropia. Reza a lenda que durante 3 anos, enquanto ela e os irmãos eram educados em casa pelo pai e por sua tia, irmã da falecida mãe, Emily falou apenas com os familiares e empregados, mas ninguém de fora. Ao mesmo tempo, era afetuosa e gentil e amava a natureza e os animais, com especial carinho pela paisagem úmida e verdejante das charnecas de sua terra natal. Afora a imensidão verde dos campos, seu lugar preferido era a cozinha de casa, onde disse aprendeu alemão enquanto cozinhava, o que revela também sua grande inteligência e disciplina. Nossa! Junto com suas irmãs, Charlotte e Anne Brontë, publicou em maio de 1846 um livro de poemas, numa edição
custeada por elas próprias. Charlotte contribuiu com 20 poesias, Emily e Anne com 21 cada. Para isso, inventaram pseudônimos que não as identificavam indiscutivelmente, nem como homens, nem como mulheres, e todos com o mesmo sobrenome, igual, fictício, Bell. Na escolha dos novos prenomes, elas preservaram as suas iniciais. Charlotte adotou o nome de Currer, enquanto Emily e Anne tornaram-se, respectivamente, Alice e Tom Bell. É evidente que o recurso ao pseudônimo visava assegurar para um livro uma avaliação imparcial, livre de preconceitos da época, e as três irmãs levaram muito a sério tal anonimato, a ponto de não revelarem suas verdadeiras identidades, nem mesmo aos futuros editores. Emily, mais que todas, parece ter sido extremamente receosa desse segredo. Há registro de que a polêmica sobre a identidade e o gênero dos escritores Bell teria se estendido até 1850, quando, de uma vez por todas, Charlotte abriu o segredo ao grande público. Entre 1845 e 1846, Emily escreveu seu primeiro e único romance, O Morro dos Ventos Vivantes, que, após algumas recusas, foi aceito pela casa editorial Thomas Coughlin Newby Publisher, de Londres, e, sob o pseudônimo de Alice, foi lançado em dezembro de 1847 em uma edição conjunta com Agnes Grey de Anne. Tá repetindo o que eu falei. O livro conta uma história de amor em torno do triângulo formado pelos personagens Heathcliff, Catherine Earnshaw e Edgar Linton. A característica que os distingue, porém, é mais a transformação para pior do caráter humano quando exposto ao sofrimento. Os protagonistas e a maioria dos personagens da história, ao vivenciarem a dor, a rejeição, a morte entre queridos, têm suas virtudes atrofiadas e suas fraquezas de caráter amplificadas. A obra, nesse sentido, pode ser lida como estudo da degradação humana provocada pelas injustiças e inclemências do destino. O volume vendeu razoavelmente bem. Do ponto de vista da crítica, a recepção ao romance de Emily não foi unânime. Ou mais do que isso, foi em geral ambígua. Os críticos ressaltavam que havia ali um material de grande força, mas incomodavam-se com certos elementos da composição. Em setembro de 1848, Emily contraiu um forte resfriado e logo apresentou sintomas de tuberculose. Assim como as irmãs, ela acreditava que a saúde de toda a família era frágil devido ao clima inóspito da região em que viviam e às deficientes condições sanitárias da sua casa, cujo subsolo e, consequentemente, as minas de água utilizadas estariam contaminados pelo chorume do cemitério junto à igreja onde o pai ainda trabalhava. Embora ficasse mais debilitada a cada semana, Emily rejeitou qualquer atendimento médico e os remédios habituais, dizendo que não gostava de ter ao seu lado nenhum doutor envenenador. Até que, ao meio-dia de 19 de dezembro de 1848, já se comunicando aos sussurros com extrema dificuldade para respirar, finalmente aceitou ser examinada por um médico, mas já era tarde. Por volta das 14 horas, com apenas 30 anos, morreu no sofá da residência familiar de Haworth. Disse que emagreceu tanto que seu caixão media apenas 41 centímetros de largura. Foi enterrada no mausoléu dos Brontes, na igreja de St. Michel and All Angels. Essa é uma versão reduzida da apresentação de Rodrigo Lacerda para O Morro dos Ventos Uivantes, publicado pela Zahar em 2016. Então, gente, tem uma edição da Zahar de tamanho normal, mesmo tamanho que de Orgulho e Preconceito que eu recebi, e ela é uma edição mais robusta, com mais detalhes, né? Vamos aqui no capítulo 1 agora.
Eu vou ler o primeiro parágrafo dessa edição da Zahar, porque eu tô lendo no computador porque fica mais fácil, né, para mim. E aí depois eu vou cotejar com a edição da Antofágica e já continuar na edição da Antofágica, beleza? Capítulo 1, 1801. Acabo de regressar de uma visita a meu senhorio. Oh. Vocês estão ouvindo esse barulho, gente? Tá escuro. E agora trovejou. E tem cigarras e tem de um tudo aqui acontecendo. Muito clima de Morro dos Ventos Vivantes. Vamos continuar! 1801. Acabo de regressar de uma visita a meu senhorio, o único vizinho com o qual terei de me preocupar. Que bela região esta! Não acredito que em toda a Inglaterra eu pudesse ter me estabelecido num lugar tão completamente afastado da agitação da sociedade. O paraíso dos misantropos. E o Sr. Heathcliff e eu somos um par bem adequado para dividir entre nós a desolação. Um ótimo sujeito. Ele mal poderia imaginar como simpatizei com ele quando vi seus olhos negros se recolherem desconfiados sob as sobrancelhas enquanto eu me aproximava e quando seus dedos buscaram abrigo ainda mais fundo dentro do colete, com uma determinação hostil quando anunciei meu nome. Vamos agora pela edição da Antofágica. Começar do zero, em capítulo 1, 1801. Acabo de regressar de uma visita ao meu senhorio, o único vizinho com quem terei de lidar. É uma província muito bonita, sem dúvida. Em nenhum outro lugar da Inglaterra eu poderia ter me estabelecido em um cenário tão alheio ao frenesi da sociedade. O paraíso perfeito para um misantropo. E o Sr. Heathcliff e eu somos a dupla ideal para partilhar dessa desolação. Um sujeito e tanto, mal imagina ele o quanto eu me enterneci quando vi seus olhos negros se recolherem bastante desconfiados sob as pestanas enquanto eu me aproximava a cavalo, ou quando seus dedos buscaram abrigo ainda mais fundo no bolso do colete, arredios, assim que anunciei meu nome. Tem algumas diferenças, mas em geral o sentido da história, o teor da história permanece intacto, acredito, tá? Tô gostando aqui de ambas as traduções, e aí espero que você esteja aí. Me fala aqui qual a edição que você tá lendo e se a sua edição tem a mesma composição ou se tem diferenças na tradução, gritantes, né, que sejam muito. Vai ser legal a gente cotejar isso, né? Comparar. Sr. Heathcliff, falei. Vai ter uma imagem aqui, vamos... Um aceno com a cabeça foi a resposta. Sou o Sr. Lockwood, seu novo inquilino, senhor. Quis ter a honra de fazer uma visita o quanto antes após me mudar para dizer que espero não ter importunado com a minha persistência em solicitar a ocupação da Granja da Cruz dos Tordos. Ainda ontem ouvi dizer que o senhor tinha algumas ideias. Pois é minha propriedade, senhor, interrompeu ele. Disse retraído. Não permitiria que me importunassem, se pudesse evitar. Entre. Esse entre foi pronunciado entre dentes cerrados e expressava um sentimento de vá para o inferno. Mesmo o portão sobre o qual ele estava debruçado não manifestou nenhum movimento solidário ao convite. E acho que foram as circunstâncias que me induziram a aceitá-lo. Fiquei interessado por aquele homem que parecia infinitamente mais reservado do que eu. Isso já diz sobre o Sr. Lockwood, que ele se diz um homem reservado, mas ao mesmo tempo nós temos que ele, embora esteja recebendo o convite, que não é nenhum convite, na verdade é um vá embora, ele ainda segue na curiosidade de conhecer esse homem melhor, porque ele está intrigado por esse homem que é hostil, parece reservado, e ele se diz tão reservado quanto. Ou então, ele ao se comparar consigo, ele diz que o Sr. Heathcliff é mais reservado do que ele. Então,
Ele tá fazendo uma comparação e isso dita um pouco da sua própria personalidade, tá? Quando viu meu cavalo forçar a passagem, enfim, estendeu a mão para desacorrentar o portão, então tomou a dianteira pelo passadiço e ordenou assim que adentramos o pátio: Joseph, cuide do cavalo do senhor Lockwood e traga um pouco de vinho. Temos aqui a comitiva toda de empregados, creio eu. Foi a reflexão sugerida por aquela ordem composta de tarefas tão distintas. Não é por acaso que a relva cresce entre os ladrilhos e cabe ao rebanho aparar o sebe. Gente, aqui já diz que ele, nesses poucos instantes de apresentação, já notou que não tem muitos criados, porque notavelmente o Joseph ou guardaria o cavalo ou serviria o vinho, né? Teria que ter uma criada para servir esse vinho. E ele também nota que a aparência do gramado ali é de desamparo, é de abandono e que não tem alguém cuidando efetivamente, fica a cargo dos animais fazer esse pastoreio. Joseph era um senhor de idade, ou melhor, um velho, talvez bem velho, ainda que cheio de saúde e vigor. Que Deus nos ajude, disse consigo, em um tom de desgosto e irritação, enquanto tomava o cavalo das minhas mãos ao mesmo tempo. Fitava meu rosto com tanto ranço que caridosamente conjecturei que precisava de ajuda divina para digerir o almoço e que seu brado devoto não fazia nenhuma alusão à minha visita inesperada. Ai, todo mundo odioso. Em poucas palavras, esse livro já começa com um teor bem pesado, né? Morro dos Ventos Uivantes é o nome da residência do senhor Heathcliff, sendo os ventos uivantes um aspecto importante da província, que descreve bem a atmosfera tumultuosa a qual o lugar é submetido durante as tempestades. De certo, contam com uma ventilação pura e revigorante o tempo todo lá no alto. É possível ingerir a potência do vento norte sobre o morro pela inclinação acentuada dos abetos franzinos e escassos em torno da casa e pela fileira de espinhadeiros cadavéricos que estendem os ramos numa única direção, como se pedissem caridade ao sol. Felizmente, o arquiteto teve o cuidado de construí-la forte. As janelas estreitas estão embutidas fundo nas paredes e as quinas são protegidas por blocos salientes de pedra. Antes de passar pelo umbral, parei para admirar os diversos entalhes grotescos da fachada, sobretudo ao redor da porta principal, sobre o qual, em meio a uma selva de grifos esfacelados e menininhos despudurados, pude ver a data 1500 e um nome, Hareton Earnshaw. Gente, grava essa fachada porque ela vai ser determinante para frente. Eu me lembro algo dessa fachada, tá? É muito importante gravar esse nome também, Hareton Earnshaw. Eu teria feito um comentário ou outro e solicitado uma breve história do local ao proprietário ranzinza, mas sua postura à porta parecia demandar que eu entrasse logo ou partisse de vez, e eu não queria de forma alguma agravar seu aborrecimento antes de inspecionar as entranhas da propriedade, ou seja, ele queria agradar o suficiente para conseguir futricar o que ele queria futricar lá dentro. Um passo a mais nos conduziu à sala, sem vestíbulo ou passagem introdutória. É este o pedaço da propriedade a que se referem como casa entre aspas. Costuma incluir uma cozinha e uma sala de estar em geral, mas imagino que o Morro dos Ventos Uivantes, a cozinha tenha sido forçada a se recolher por completo para algum outro pedaço, ao menos distinguir uma falação e um tilintar de utensílios culinários nos fundos. Não havia o menor sinal de assados, fervidos ou cozidos em curso na enorme fornalha, tampouco reluziam tachos de cobre ou escorredores de latão nas paredes. Um canto, todavia, irradiava com esplendor a luz e o calor de enormes pratos de estanho, entremeados
por jarros e canecas de prata, em torres e mais torres, que se erguiam até o teto, sobre uma grande cômoda de carvalho. O telhado nunca recebera um forro. Toda a sua anatomia estava exposta ao olhar inquisitivo, exceto por uma extensão de madeira coberta de panquecas de aveia e uma penca de pernis de boi, cordeiros e presunto. Sob a lareira havia uma série de antigas armas vilanescas, um par de pistolas de cavalaria e, a título de ornamento, 3 latas pintadas em cores vivas, dispostas na borda. O piso era branco, de pedra lisa. As cadeiras, estruturas primitivas pintadas de verde, tinham encostos altos. Uma ou 2 pretas, mais pesadas, ficavam à espreita na sombra. Em um arco, sob o aparador, repousava uma enorme cadela perdigueira de pelagem fígado, cercada por um enxame de filhotes aos guinchos, e outros cães rondavam outros recantos. Então, é um lugar, gente, com muitos animais. E a gente vai ver para frente que os animais, eles agridem os humanos e eles isso é uma coisa que mostra ainda mais a selvageria do lugar. Os aposentos e a mobília não seriam nada extraordinários se pertencessem a um fazendeiro rústico do norte, de semblante teimoso e pernas corpulentas, marcadas pelos calções e polainas. Indivíduos assim, sentados em suas poltronas, com uma caneca de cerveja espumando na mesa redonda à sua frente, são comuns no perímetro de 8 a 10 quilômetros ao redor dessas colinas. Basta fazer uma visita na hora certa, depois do almoço, e lá estão eles. Mas o Sr. Heathcliff apresenta um contraste singular com a própria morada e estilo de vida. Então ele tá reparando em tudo e tá vendo que essa casa tá cheia de abandono, né? De móveis velhos, sem muita suntuosidade, mas que o semblante do Sr. Heathcliff não combina com o aspecto geral da casa. Tem pele cigana, escura, e nos trajes e modos é um lord. Isto é, tão cavalheiro quanto há de ser um fidalgo provinciano, um tanto esgolvinhado, pode-se dizer, mas não chega a ser uma negligência descabida, pois ele tem uma silhueta ereta e formosa, e um tanto sombrio. Talvez algumas pessoas vejam nele certo orgulho de baixa estirpe. Em mim, ele provoca um sentimento solidário, que me diz que não é nada do tipo. Sei, por instinto, que a descrição dele deriva de uma aversão a demonstrações espalhafatosas de sentimento, a manifestações de gentileza mútua. Ele me ama e odeia em segredo e julga ser uma espécie de impertinência ser amado ou odiado de volta. Não estou me precipitando, atribuo a ele meu próprio temperamento, como me convém. Novamente, o senhor Lockwood está se comparando, né, ao Heathcliff. Então, ele está trazendo um pouco de si, enquanto descreve o nosso personagem principal. O senhor Radcliffe talvez tenha suas próprias razões, totalmente distintas das minhas, para manter a mão resguardada quando é apresentado a um camarada em potencial, ou seja, ele mantém a mão no bolso, mantém a mão parada para não ter que cumprimentar essa pessoa. Então, para manter a mão resguardada quando é apresentado a um camarada em potencial, categoria na qual me encaixo, acredito que meu caso é peculiar. Minha querida mãe costumava dizer que eu jamais teria um lar aconchegante, e eis que, no verão passado, de fato, provavelmente me indigno de um. Ai, tem uma imagem belíssima da antofágica aqui. Estava passando um mês no litoral, desfrutando do tempo bom, quando me encontrei na companhia da mais fascinante criatura, uma verdadeira deusa a meus olhos, embora não me notasse. Nunca declarei meu amor, tá entre aspas, em voz alta. Contudo, pela linguagem corporal, qualquer palerma teria adivinhado que eu estava perdidamente apaixonado. Ela entendeu, enfim, e me respondeu com o mais doce olhar que se pode imaginar. E eu fiz o quê? Confesso com embaraço que me recolhi com frieza, feito caramujo, e cada troca de olhares retraía-me mais e mais, até que, no fim das contas, a pobrezinha passou a duvidar
de seus próprios sentidos e, vencida pela confusão do suposto equívoco, persuadiu sua mãe a deixar a costa. Por essa estranha reviravolta no comportamento, ganha uma reputação de crueldade deliberada. Quão injusta é essa imagem, e só eu sei. Sentei-me ao pé da lareira, de frente para a cadeira a qual meu senhorio se dirigia, e arrisquei preencher o intervalo de silêncio com afago na mãe canina, que havia deixado sua ninhada e se esgueirava, lupina, entre as minhas pernas, de lábio arqueado, com as presas brancas sedentas por uma bocanhada. Meu afago provocou um rosnado gutural, demorado. É melhor não mexer com a cachorra, rosnou Heathcliff em uníssono, impedindo com um pontapé manifestações mais ferozes. Ela não está acostumada a ser mimada, não é um bicho de estimação. Então, avançando até uma porta lateral e a passos largos, brandou mais uma vez. Joseph soltou um murmúrio incompreensível das profundezas da adega, mas não deu sinal de que subiria tão cedo. Então o patrão se embrenhou lá para dentro junto com ele, deixando-me a sós com a cadela colérica e com um par de pastores desganhados e soturnos de aspecto vil, que se aliaram a ela na guarda zelosa de meus movimentos. Sem a menor vontade de entrar em contato com seus dentes, permaneci imóvel, mas imaginando que cães não seriam capazes de entender insultos velados. Infelizmente, caí na tentação de dar uma piscadela e fazer caras e bocas para o trio. Eis que algumas dessas mudanças de fisionomia irritou a madame a tal ponto que, em um arrombo de fúria, ela avançou em meus joelhos. Rechacei-a e apressei-me a colocar na mesa entre nós. Meus movimentos provocaram um enxame todo, meia dúzia de demônios de 4 patas, das mais variados tamanhos e idades, irromperam de covis ocultos. Meus calcanhares e as abas do sobretudo pareceram ter virado alvos de ataque, e ainda que eu tenha conseguido afastar os maiores combatentes com o atiçador de fogo, vi-me obrigado a clamar pelo amparo de alguém da casa para restabelecer a paz. O senhor Heathcliff e seu criado subiram os degraus da adega com uma calma irritante. Não me parece que tenham se movido um segundo mais rápido que o usual, embora a sala tivesse se transformado em uma verdadeira tormenta de aflições e ganidos. Felizmente, alguém da cozinha se prontificou. Uma senhora robusta, com vestido levantado, as mangas arregaçadas e as bochechas inflamadas, correu até nós, brandindo uma frigideira. Usou a arma e a língua com tanta obstinação que a tempestade se dissipou, como num passe de mágica. Ela estava no meio da sala, ofegante feito mar depois de um vendaval, quando seu amo entrou em cena. Que diabos está acontecendo aqui? Indagou ele, fitando-me com um olhar difícil de engolir depois daquele tratamento nada hospitaleiro. Que diabos digo eu? Resmunguei. Uma vara de porcos endemoniados seria menos cruel que esses animais, senhor. E como deixar um estranho à mercê de uma prole de tigres? Eles não encrencam com quem não mexe em nada, observou ele, colocando uma garrafa à minha frente e ajeitando a mesa de volta em seu lugar. Os cães fazem bem em ser vigilantes. Aceita uma taça de vinho? Não, obrigada. O senhor não foi mordido, foi? Não, eu teria marcado o agressor com o meu anel de sinete. O semblante de Heathcliff descontraiu-se em um sorriso. Então, quando o outro fica nervoso, aí ele resolve sorrir. Ora, vamos, disse ele, o senhor está muito abalado. Aqui tome um pouco de vinho. É tão raro receber visitas que eu e meus cachorros mal sabemos como nos portar. Admito. A sua saúde, senhor.
Retribuí os votos com uma mesura. Estava começando a me dar conta de que seria bobagem ficar aborrecido com a diabrura de um bando de cães sarnentos. Além disso, não pretendia compactuar com a diversão às minhas custas, visto que os ânimos deles se encaminharam para isso. Sr. Heathcliff, provavelmente balançado pela ponderação de que seria tolice ofender um bom inquilino, relaxou um pouco, abriu mão de seu estilo lacônico e, sem economizar palavras, introduziu um assunto que imaginou ser de meu interesse, um tratado sobre as vantagens e desvantagens do meu presente local de retiro. Julguei-o muito inteligente nos assuntos que abordamos e antes mesmo de voltar para casa estava me sentindo encorajado a lhe fazer uma nova visita amanhã. Evidentemente, ele não desejava que minha intrusão se repetisse. Farei uma visita mesmo assim. É de espantar quão sociável me sinto em comparação com ele. Novamente, pela terceira vez em um único capítulo, o nosso narrador se compara ao personagem principal, né? Mostra sua impertinência e inconveniência em querer demonstrar uma vontade de fazer uma nova visita a uma pessoa que não recebeu bem e ao encontro que tinha tudo para dar errado, né? Ele quase foi mordido. Vamos ao capítulo 2. Capítulo 2. A tarde de ontem despontou fria, com névoa. Fiquei tentado a passá-la à beira da lareira no meu escritório, em vez de me embrenhar pela mata e pelo lamaçal até o Morro dos Ventos Uivantes. Depois do almoço, no entanto, cabe uma nota aqui. Costumo almoçar entre meio-dia e 1 da tarde. A governanta, uma senhora matronal que veio junto com a casa, simplesmente não consegue ou se recusa a atender meu pedido para ser servido às 5. Subi as escadas com esse plano ocioso em mente. E ao entrar no aposento, deparei-me com uma criada de joelhos, cercada de escovões e baldes de carvão, levantando uma poeira infernal enquanto extinguia o fogo com um monte de cinzas. O espetáculo me fez dar meia volta de imediato. Peguei meu chapéu e depois de uns 6 quilômetros de caminhada, cheguei ao portão principal de Heathcliff, bem a tempo de escapar dos suaves primeiros flocos de neve. No alto da inóspita colina, a terra estava dura, coberta por uma escura camada de geada, e o vento me fez estremecer da cabeça aos pés. Como não consegui remover a corrente, pulei o portão. Ele pulou o portão! Corri pelo passadiço, cercado de groselhas espinhentas e em vão bati a porta para me deixarem entrar. Até os nossos dedos formigarem, os cães começarem a ladrar. Gente, o homem foi visitar a casa que ele não era bem-vindo e encontra ela fechada. E ao invés de voltar para trás, ele vai e pula o portão. Malditos reclusos, pensei, merecem o isolamento perpétuo do restante da espécie por essa inhospitalidade grosseira. Eu, pelo menos, jamais deixarei as portas trancadas durante o dia. Que seja, vou entrar. Determinado, peguei o trinco, chacoalhei-o com veemência. Então Joseph projetou o rosto azedo para fora de uma das janelas redondas do celeiro. Que é? Brandou ele com seu sotaque carregado. O patrão está no curral, com as ovelhas. Dá a volta no celeiro se quiser ter com ele. Não há ninguém em casa para abrir para mim? Esbravejei em resposta. A patroa só. Pode algazarrar a noite toda. Ela não vai abrir. Mas por quê? Você não poderia explicar para ela quem eu sou, Joseph? Eu não tenho nada com isso, murmurou ele e desapareceu no celeiro. A névoa estava grosseira, agarrei minha maçaneta para arriscar mais uma tentativa, quando surgiu um rapaz sem casaco no pátio adiante com um ancinho no ombro. Ele acenou para que eu o acompanhasse e depois de passarmos por um lavadouro e uma área pavimentada onde ficava um armazém de carvão, uma bomba de água e um punhal, por fim chegamos ao conforto dos amplos aposentos onde outrora eu fora recebido. A sala resplandecia à luz de um fogaréu radiante, alimentado por carvão, turfa e lenha, e perto da mesa, posta para uma farta refeição, alegrei-me ao notar a presença da patroa, uma pessoa de cuja existência eu jamais suspeitara. Cumprimentei-a
com mesura e aguardei na expectativa de que fosse me convidar para sentar. Ela olhou para mim, recostada em sua cadeira, e permaneceu imóvel em silêncio. Aqui não vai ter bom dia nem boa tarde, não. Mas que tempinho, comentei, senhora Heathcliff. Lamento informar que a porta agora carrega a marca da desatenção da criadagem. Custei a me fazer ouvir. Ela não abriu a boca, encarei-a e ela me encarou de volta. Fixou em mim um olhar frio e indiferente, profundamente constrangedor e desagradável. Senta, disse o jovem rapaz brusco. Ele já vem. Obedeci, pigarreei e chamei a vilã Juno, que naquele nosso segundo encontro dignou-se a balançar a extremidade do rabo em sinal de que já me conhecia. Belo animal, tornei a falar. A senhora pretende se desfazer dos pequenos? Não são meus, disse a adorável anfitriã. Super adorável. Com mais desprezo do que o próprio Heathcliff teria respondido. A senhora prefere aqueles ali? Prossegui, apontando para uma almofada à sombra, repleta dos que pareciam ser gatos. Seria uma preferência um tanto curiosa, observou ela com desdém. Por azar, era uma pilha de lebres mortas. Pigarreei mais uma vez, aproximei-me da lareira e repeti meu comentário sobre a noite tempestuosa. O senhor não deveria ter saído, disse ela, enquanto se levantava para pegar duas das latas coloridas em cima da lareira. Sua posição anterior estava protegida da luz. Neste instante, tive uma visão mais nítida de seu corpo e rosto. Era esbelta e mal parecia ter saído da juventude. Com uma silhueta admirável, o rostinho mais bonito que já vi, tive o prazer de contemplar. Tinha traços delicados e a pele alva, cachos loiros e, ou melhor, dizendo dourados, pendiam sobre o seu fino pescoço e seus olhos seriam irresistíveis se tivesse uma expressão agradável. Para minha sorte, dados meu coração fraco, o único sentimento que manifestavam pairava entre o escárnio e um desespero muito estranho e particular. As latas estavam quase fora de seu alcance. Prontifiquei-me a acudi-la, mas ela se virou para mim como uma sovina faria caso alguém tentasse ajudá-lo a contar seu ouro. Não preciso de ajuda, censurou-me. Alcanço sozinha. Perdão, apressei-me a emendar. O senhor foi convidado para o chá da tarde? Indagou ela após amarrar um avental por cima do elegante vestido preto e segurando uma colher cheia de folhas sobre a chaleira. Eu adoraria uma xícara, por favor. Mas o senhor foi convidado? Repetiu ela. Não, falei, forçando um sorrisinho. A senhora é a pessoa mais indicada para me convidar. Ou seja, me convide, por favor, que eu estou com uma vontade de tomar chá. Largou o chá de volta na lata, com colher e tudo, e retornou à sua cadeira, emburrada, com o senho franzido e o lábio inferior revirado, feito uma criança prestes a chorar. Enquanto isso, o rapaz jogara por cima do corpo um jaleco maltrapilho empertigado diante das chamas. Encarava-me de rabo de olho como se tivesse uma desavença moral por resolver. Comecei a me perguntar se era mesmo um criado. Seus trajes e linguajar eram grosseiros, totalmente desprovidos da evidente superioridade do senhor e da senhora Heathcliff. Seus cachos morenos eram secos e indisciplinados. As costelas animalescas invadiam a face e suas mãos estavam encardidas como as mãos de um trabalhador comum. No entanto, ele tinha uma postura independente, quase arrogante, e não demonstrava o empenho de um empregado doméstico em servir a senhora da casa. Na falta das provas cabais de sua condição, achei melhor me abster, finalmente, de observar sua estranha conduta, e 5 minutos depois, a chegada de Heathcliff me aliviou, em certa medida, do desconforto que sentia.
Veja só, meu senhor, promessa é dívida. Vim fazer uma nova visita, exclamei em tom alegre, e creio que com esse tempo precisarei ficar abrigado aqui por meia horinha, se o senhor me permite. Meia horinha, retrucou ele, sacudindo os focos brancos da roupa. Mas que ideia, sair assim em plena nevasca. O senhor sabe que corre o risco de se perder nos pântanos, não sabe? Em noites como esta, mesmo quem conhece bem a região acaba se perdendo pela charneca. E garanto que o tempo não vai virar tão cedo. Em noites como essa, mesmo quem conhece bem a região acaba se perdendo pela charneca. E garanto que o tempo não vai virar tão cedo. Talvez um de seus rapazes possa servir de guia e pernoitar na granja. O senhor não poderia dispensar um deles até de manhã cedo? Não, não poderia. Muito bem, muito que bem. Resta a mim então confiar em minha própria sagacidade. Não vai preparar o chá, não? Perguntou o rapaz de farrapos, dirigindo o olhar selvagem à mocinha. Ele vai tomar também? Indagou ela em um apelo para Heathcliff. Trate de preparar logo esse chá, vamos? Foi a resposta tão brutal que me sobressaltei. O tom em que as palavras foram ditas revelou um verdadeiro mau caráter. Eu já não me sentia mais propenso a descrever Heathcliff como sujeito e tanto. Quando terminaram os preparativos, ele me convidou para o chá, dizendo: agora, senhor, aproxime sua cadeira. Todos nós, incluindo o rapaz rústico, nos reunimos em torno da mesa e reinou um silêncio sepulcral enquanto fazíamos a nossa refeição. Pensei que uma vez que fui eu o responsável por nublar os humores da casa, era meu dever fazer um esforço para desanuviá-los. Não era possível que eles sentassem à mesa todo dia, tão sisudos e taciturnos, por mais rabugentos que fossem. Aquela carranca generalizada não tinha como ser cotidiana. Será? Estranho, disse eu, puxando conversa no intervalo entre uma xícara de chá e outra. Estranho como os hábitos podem moldar nossos gostos e ideias. Muita gente simplesmente não consegue conceber a felicidade em uma vida de exílio completo como a sua, Sr. Heathcliff. Contudo, arrisco dizer que com a família ao seu lado e sua adorável senhora presidindo seu lar e seu coração. Minha adorável senhora? Interrompeu ele com um escárnio quase diabólico estampado no rosto. Onde ela está, a minha adorável senhora? A senhora Heathcliff, sua esposa, digo. Ah, claro. O senhor está insinuando, então, que o espírito dela assuntou o posto do anjo de guarda e agora protege as fortunas do Morro dos Ventos Uivantes, ainda que seu corpo não esteja mais entre nós. É isso? Tão logo percebi a gafe cometida, tentei me corrigir. Eu deveria ter atinado para a diferença abismal de idade entre as partes. Era pouco provável que fossem marido e mulher. Ele estava na casa dos 40, idade de vigor mental em que os homens raramente alimentam a ilusão de mocinhas se casarem com eles por amor. É um sonho que fica reservado aos nossos anos de declínio como consolo. Ela não parecia ter sequer 17 anos. Então me ocorreu, aí agora é trabalhado em itálico, gente, como se fosse um pensamento. O palhaço ao meu lado, que está bebendo chá em uma caneca e comendo pão sem lavar as mãos, talvez seja o marido dela, Heathcliff filho, mas é claro, isso é que é ser enterrada viva. Ela se atirou nos braços de um bárbaro por pura ignorância, sem saber que existiam indivíduos melhores. Uma pena. Tomarei cuidado para não fazer com que ela se arrependa da escolha. Essa última reflexão talvez soe arrogante, ele reconhece. Ele reconhece que está sendo arrogante, mas não era. Meu vizinho de mesa beirava o impossível e eu sabia por experiência que era razoavelmente atraente. Então está novamente o narrador trazendo o olhar para si, né? Se elevando em frente
em comparação às outras pessoas, as pessoas que ele está conhecendo nessa casa. A senhora Heathcliff é minha nora, disse Heathcliff, confirmando minha suposição. Enquanto falava, lançou um olhar peculiar na direção da moça, um olhar de ódio, a menos que ele tenha um conjunto perverso de músculos faciais, que diferente do semblante de outras pessoas, não manifeste a linguagem da alma. Certo, entendi agora. Essa fada caridosa pertence ao senhor, rapaz de sorte, comentei, virando-me para o meu vizinho. A emenda saiu pior que o soneto. O rapaz ficou vermelho, escarlate, apertou o punho, dando todos os indícios de uma agressão premeditada, mas logo pareceu recobrar o juízo, abafando a tempestade com blasfêmias brutais, dirigidas a mim. No entanto, tomei o cuidado de não lhe dar atenção. O senhor não é muito feliz em suas conjecturas, observou meu anfitrião. Nenhum de nós desfruta da posse desta fada caridosa. O companheiro dela já morreu. Eu disse que ela era minha nora, portanto só pode ter se casado com meu filho. E este rapaz não é meu filho, pode ter certeza. Heathcliff sorriu mais uma vez, como se fosse uma audácia de minha parte atribuir-lhe a paternidade daquele urso. Eu me chamo Hareton Earnshaw. Lembrou da fachada? Como que se chama? Fachada de Morro dos Ventos Vivantes. Mais fixa naquela fachada, porque esse nome vai surgir mais vezes, tá? Grunhiu o outro, e aconselho o senhor a respeitar o meu nome. Não foi minha intenção desrespeitá-lo, retruquei, rindo por dentro da dignidade com que ele se impôs. Ele me encarou por um bom tempo, mas não me dignei a afrontá-lo de volta, temendo ceder à tentação de dar um safanão em suas orelhas ou de externar meu divertimento. Comecei a me sentir absolutamente deslocado naquele agradável círculo familiar. A atmosfera pesada reprimia e anulava os confortos físicos que reluziam ao meu redor, e decidi ser mais cauteloso antes de me arriscar sob aquele teto uma terceira vez. Gente, finalmente, o senador tomou vergonha, né? Terminamos de comer, e como ninguém pronunciou uma palavra sequer ao fim de socializar, aproximei-me de uma janela para dar uma olhada no tempo. A cena era lamentável. Caía a noite escura antes da hora, e o céu e as colinas se misturavam em um redemoinho de vento e de neve sufocante. Do jeito que está, acho que não terei como voltar para casa sem um guia, exclamei sem conseguir me conter. As estradas já devem estar forradas de neve, e mesmo se não estivessem, eu mal seria capaz de discernir um passo adiante. Hareton, leve aquela dúzia de ovelhas para o alpendre do celeiro e feche a passagem com uma tábua, ordenou Heathcliff. Vão ficar soterradas se passarem a noite ao relento. O que devo fazer? Insisti, cada vez mais irritado. Não obtive resposta. Quando olhei ao redor, vi apenas Joseph, que trazia um balde de mingau para os cachorros, e a senhora Heathcliff inclinada sobre o fogo, brincando com um punhado de fósforos que havia caído enquanto ela ajeitava a lata de chá de volta no lugar. Depois de colocar o fardo no chão, Joseph esquadrinhou a sala e com a sua voz estridente ralhou. Como que pode esse marasmo quando tá todo mundo no arado? Ó, infeliz, cansei de falar já, não tem jeito. Vá pro inferno, pra junto da sua mãe. Imaginei por um instante que aquele discurso eloquente se dirigia a mim, e tomado pela raiva, aproximei-me do velho tratante, na intenção de enxotá-lo aos pontapés. A senhora Heathcliff, no entanto, deteve-me com sua resposta. Seu velho hipócrita de uma figa, retrucou ela. Não fica com medo de ser levado de tanto que fala no inferno? Não ouse me provocar, eu vou pedir que o diabo o leve o mesmo. Como favor especial, fica o aviso. Fica o aviso. Aonde pensa que vai? Olha ali, olha aqui, Joseph, prosseguiu ela, tirando um tomo obscuro de uma estante. Vou mostrar para você o quanto
progredi em magia negra. Logo, logo serei capaz de esvaziar essa casa. Assim como a vaca vermelha não morreu por acaso, aquele seu reumatismo não foi obra da divina providência. Menina perversa, perversa, aquejou o velho. Que Senhor nos livre de todo o mal. Não, seu depravado, você não passa de um pária. Saia já daqui, ou vou machucá-lo de verdade. Farei modelos de cera e argila de todos vocês. E o primeiro que passar dos limites vou... Ah, nem ouso dizer, você vai ver só. Fora, estou de olho em você. A bruxinha incorporou malícia em seus lindos olhos e Joseph, tremendo de medo, tratou de arredar o pé, rezando e brandando. Perversa! Imaginei que a conduta da menina fosse uma espécie de passatempo sombrio. Agora que estávamos a sós, tentei comovê-la com minhas aflições. Senhora Heathcliff, disse eu, sério, peço desculpas por incomodá-la. Só de olhar esse rostinho sei que a senhora age sempre de bom coração. Será que poderia me indicar alguns pontos de referência para eu voltar para casa? Estou tão desnorteado quanto a senhora estaria a caminho de Londres. Tomei a estrada por onde o senhor veio, respondeu ela, afundando em uma cadeira com um castiçal e o livro aberto no colo. É um conselho modesto, mas é o melhor que posso fazer. E se a senhora ficar sabendo que fui encontrado morto em um pântano ou em uma vala cheia de neve, sua consciência não vai lhe sussurrar que isso em parte, é culpa sua? Por quê? Não tenho como acompanhá-lo, não me deixam ir sequer até o muro do jardim. Ora, jamais ousaria pedir para a senhora sair de casa por um capricho meu, ainda mais em uma noite como esta, exclamei. Gostaria apenas que a senhora me apontasse o caminho, não precisava me mostrar de fato, ou então que me ajudasse a persuadir o Sr. Heathcliff a providenciar um guia. Mas quem? Somos eu, ele, Earnshaw, Zillah e Joseph. Quem o senhor prefere? Não há nenhum rapaz na fazenda? Não, somos só nós. Pois então, serei obrigado a ficar por aqui. Isso o senhor deve acertar com seu anfitrião. Não tenho nada por ver com esse assunto. Espero que sirva de lição para o senhor não se precipitar mais em jornadas pelos morros, brandou a severa voz de Heathcliff da entrada da cozinha. Quanto à hospedagem, não mantenho acomodações para visitas. O senhor terá que dividir a cama com Hareton ou Joseph, caso resolva ficar. Posso dormir em uma cadeira na sala, rebati. Nada disso, um estranho é um estranho, seja rico ou pobre. Não me convém deixar alguém perambulando pelas imediações da casa quando estou com a guarda baixa. Disse ele debruçado, sem modos. Disse o desgraçado sem modos. Agora eu estou falando tudo errado. Com esse intuito, minha paciência se esgotou. Manifestei meu desgosto e avancei para o pátio, trombando com Earnshaw na pressa. Estava tão escuro que não consegui encontrar a saída, e enquanto vagueava, ouvi mais uma amostra de civilidade entre eles. À primeira instância, o rapaz parecia querer me amparar. Posso ir com ele até a granja. Vá para o inferno com ele, exclamou o patrão, ou qualquer que fosse a relação entre eles. E quem vai cuidar dos cavalos, hein? A vida de um homem fala mais alto que o cuidado com os cavalos. É só uma noite. Alguém precisa ir, murmurou a senhora Heathcliff, mais gentil do que eu esperava. Não é você quem manda aqui, retrucou Hareton. Se você se compadeceu dele, é melhor ficar quieta. Espero que o fantasma dele assombre vocês e que o Sr. Heathcliff nunca mais arrume um inquilino, até a granja virar ruína, esbravejou ela. Olá, 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 ela tá botando praga nos homens, murmurou Joseph, do ponto ao qual eu, por acaso, me dirigia. O velho estava bem distante diante de mim, ouvindo tudo enquanto ordenhava as vacas à luz de uma lamparina que tomei dele sem cerimônia, e brandando que a enviaria de volta na manhã seguinte, corri para a saída mais próxima que encontrei. Senhor, senhor!
Ele roubou a minha lamparina, gritou o ancião, disparando em meu encalço. Ô feroz, ô cachorro, pega ele, lobo, pega! Assim que abri a portinhola, 2 monstros felpudos avançaram no meu pescoço, derrubando-me e apagando a lamparina, ao passo que as gargalhadas de Heathcliff e Hareton perpetuavam a minha ira e humilhação. Por sorte, as feras pareciam mais afeitas a esticar as patas e bocejar e abanar o rabo do que a me devorar vivo, mas não compactuavam com a minha ressurreição, e me vi forçado a permanecer deitado até seus donos perversos decidirem me libertar. Então, sem chapéu, tremendo de raiva, ordenei àqueles patifes que me deixassem ir embora, ou que arcassem com as consequências de me deter por mais 1 minuto que fosse. Fiz toda a sorte de ameaças de retaliação que, na profundidade de sua virulência, lembravam ao rei Lear. A veemência da minha agitação fez meu nariz sangrar copiosamente. Heathcliff ainda gargalhava, enquanto eu ainda praguejava. Não sei qual teria sido o desfecho da história se não houvesse por perto uma pessoa mais racional que eu e mais bondosa que meu anfitrião. Era Zilá, a governanta parruda, que por fim apareceu para ver do que se tratava aquele rebuliço todo. Imaginou que estivessem me agredindo e, sem ousar atacar o patrão, dirigiu sua artilharia vocal contra o crápula mais moço. Ora, senhor Earnshaw, brandou ela, qual vai ser a próxima asneira, hein? Vai começar a matar a gente aqui, na própria porta? Posso com essa casa? O pobre coitado está quase sufocando. Espere, o senhor não pode ir embora desse jeito. Entre, vou dar um jeito nisso. Fique calmo, não se mexa. E com essas palavras despejou meio litro de água gelada no meu pescoço e me arrastou para a cozinha. O Sr. Heathcliff veio logo atrás, seu bom humor acidental e se extinguindo depressa, dando lugar à rabugice de costume. Eu estava muito mal, zonzo e fraco, por força das circunstâncias, portanto, vi-me obrigado a aceitar uma acomodação sob seu teto. O Sr. Heathcliff instruiu Zilá a me servir uma taça de conhaque e se retirou para a sala, enquanto ela se apiedava de meu infortúnio, depois de obedecer às ordens do amo, graças às quais, em certa medida, recobrei os ânimos. Conduziu-me até minha cama. Gente do céu! Tá, gente, naquela parte da casa, tem 2 notas aqui que ao longo do livro eu não comentei, porque no início do 2º capítulo, quando ele almoça muito cedo e pede para a governanta servir o chá, a governanta não serve o chá às 5 porque tem uma nota aqui. A confusão da governanta se deve ao uso da palavra dinner, na Inglaterra, para designar a refeição mais significativa do dia. Dependendo da época ou da região, o horário dessa refeição pode ser no meio-dia ou à noite. A segunda nota se dá ao Rei Lear, referência à peça teatral Rei Lear, de 1605, escrita por William Shakespeare. É importante lembrar que acho essa nota pertinente porque a Emily Brontë era uma grande leitora de Shakespeare, inclusive quero ler Hamlet, porque essa história já alguns estudiosos apontam como inspirada em alguns acontecimentos de Hamlet, então acho que eu vou ler Hamlet em conjunto com o Morro dos Ventos Vivantes, mesmo porque esse livro do Shakespeare inspira outros livros que eu já li e outros livros que eu quero ler, então eu acho que eu vou fazer essa leitura sim, e convido vocês a fazerem aí ou ler futuramente, caso não caiba aí mais de uma leitura na rotina de vocês. Terminei o 2º capítulo e logo nesses 2 primeiros capítulos nós vemos a voracidade do Heathcliff, a curiosidade do inquilino, o Lockwood, em relação a essa família de O Morro dos Ventos Vivantes, ao mesmo tempo que a gente acha esse homem muito curioso e muito, como eu diria, ele é muito invasivo, seria a palavra, dá-se entender que a gente também ficaria curioso em frente a pessoas tão peculiares. Porém,
ele arrisca sendo curioso com pessoas que desde o início são hostis com ele. E a hostilidade dessa casa, esse ambiente pesado, passa para os animais, que também se tornam muito agressivos. Então, logo no segundo capítulo, a gente já teve uma agressão do cachorro, realmente, ao senhor Lockwood, que no início, no primeiro capítulo, foi só uma insinuação. E esses acontecimentos vão se repetir ao longo do livro. Esses 2 primeiros capítulos é só o pedacinho do iceberg. O narrador não vai ser sempre o Lockwood, tá? Em algum momento vai mudar a narração, porque a gente vai voltar ao passado e ele não conhece o passado dessa família, então a gente vai começar a conhecer o passado dos próximos capítulos. Eu não sei se eu fiz uma narração interessante, vou saber só na hora que eu vou editar esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse início de leitura, vai ficar com mais de 1 hora esse vídeo, mas eu espero que vocês estejam comigo até o final. Cumprimos aí a primeira meta do primeiro dia, vamos conversar mais nos comentários, quem estiver lá no grupo, vamos discutir mais durante a semana. E fica aqui a meu fascínio por essa leitura. Ler em voz alta faz com que eu fixe melhor o que está acontecendo, e já percebi muitas coisas que eu não tinha notado na primeira leitura, lá em 2020, não tem tanto tempo que eu li esse livro, tá, gente? Para vocês verem que, às vezes, uma leitura mais atenta, mais imersiva, mais lenta também, pode ser interessante para a gente fazer em relação a clássicos. Muito obrigada se você assistiu até o final. Se você é novo por aqui, se inscreva. Espero que você tenha deixado um pixinho para mim, por favor. Se não puder fazer isso, deixa um like, comentário, compartilha com os amigos, me ajuda a crescer na comunidade. Eu quero chegar a 2.500 inscritos. Quero te ver lá também no Clube da Ursinha. Quero te ver por aqui nos comentários. E até a próxima. Um beijo e tchau!